Boa noite, pessoal. Vamos nessa, né? Boa noite, Bianca, Cibel, Andressa, Carla. Já vi o Igor aí, né? Senira. Vamos nessa. Professor Leandro Ravielli, vamos lá começar mais uma aula do nosso curso completo, né? Já estamos na aula 17. Aula 17. Estamos na penúltima aula de Lei de Responsabilidade Fiscal, tá? Então nós já vamos partir para os finais, né? Mas a aula de hoje é bem pesada. É uma aula inteira, né, de 3 horas e meia, quase 4 horas, só para o bloco de endividamento, do artigo 29 ao artigo 42. Do 29 ao 42 a gente vai passar basicamente a noite inteira falando deles. Eu acredito que dê tempo a gente terminar e já partir para as questões, tá certo? Se a gente não concluir todas as questões hoje, a gente conclui na próxima aula, né, na semana que vem. A gente mantém as aulas aí de terça e quinta às 19 horas. Nesse sábado a gente não tem aula, mas na próxima semana a gente tem aula terça e quinta normal, tá? O material de vocês já tá aí liberado, né? Acredito que já esteja na descrição do vídeo. Vocês recuperaram, gente, do carnaval? Porque hoje eu acordei com a sensação de que eu não sabia fazer nada. A senha do computador eu não sabia que aula eu ia dar, em que aula eu estava, né? Meu Deus, eu vou dar aula de quê? Pra quem? Onde? O que foi que aconteceu, né? E a gente teve folia um dia desse. Na folia, imagina, na folia como é que eu tava, né? Totalmente perdido, mas é isso. Voltamos com tudo, né? Feliz ano novo. Agora sim o ano começou, não é isso? Agora sim o ano começou. E a gente já está terminando a LRF. Ou seja, se você está começando hoje, você já está atrasado, tá bom? Gente, com relação às aulas lá na plataforma, eu acho que eu vi alguém comentando aí que a aula 15 estava fora da ordem. Gente, é porque eles devem ter postado essa aula hoje. Então, às vezes, no momento que você entrou, eles estão editando a aula ainda. A edição com certeza já viu o seu comentário aí, colega, e eles devem estar organizando lá a aula. Não se preocupe que toda vez que eles sobem uma aula, eu entro logo de imediato, assim que eu sei que subiram, eu vou lá, dou uma olhadinha, confiro e aviso, essa aula tá fora da ordem. Coloque isso aqui primeiro, isso aqui acolá. Não se preocupe que eu tô acompanhando que nem vocês. Quando eles postam lá, é porque não deu tempo a ver hoje, né? Mas amanhã eu mando mensagem lá pro time de edição para dar uma conferida se realmente estiver fora da ordem. Ou talvez tenha sido na hora que eles estão publicando a aula, né? Às vezes demoram um dia aí para eles poderem organizar direitinho, tá bom? Mas tudo está sendo postado antes do prazo, tá? Só para lembrar, antes do prazo está sendo postado. E às vezes acontece uma aula fica fora da ordem, mas a gente vai lá e ajusta. Tá bom? Então, para quem falou aí sobre a aula 15, né? Então, acho que a aula 15 já deve ter subido aí. Quando eu conferi até a aula 14, estava tudo certo. Todos os blocos na ordem, tudo bonitinho, tudo redondinho. Tá bom? Gente, assunto da aula de hoje. Quando eu for cortar, né? A gente já inicia. Janaína, Rio de Janeiro, olha só. Fernando, Ana Paula, tô vendo todo mundo aí. Vamos nessa, né? Material de hoje, ó, o bonequinho cansado, né? Professor, tô todinho bonequinho. Totalmente cansado, exatamente. E é o bloco mais cheio de detalhes. É o bloco que a gente vai falar muito de jurisprudência. Então, é o bloco que, basicamente, vem cobrado, assim, de uma forma mais pesada nas provas. Principalmente porque é o bloco da LRF que cai do mesmo nível para as provas de direito financeiro. Então, se você faz uma prova de direito financeiro, às vezes você se depara com uma questão, sei lá, da PGE, da CGU, CGE, a própria Controladoria Geral, né? CGU, CGE, CGM. Vocês notam que as questões têm uma pegada mais doutrinária ou de jurisprudência. Por quê? Porque no edital vem como direito financeiro. E essa parte da LRF é uma parte que ela é muito cobrada em direito financeiro, mas está dentro de AFO. Então veja que as questões de AFO dessa parte, elas tendem a vir um pouco mais pesadas, no mesmo nível como se estivesse sendo cobrado ali direito financeiro. Por isso que eu já coloquei as jurisprudências certas no lugar certo. Então a aula de hoje vai ser um pouco mais aprofundada, a gente vai passar além do que está na LRF, sem sombra de dúvidas, a gente precisa de muita jurisprudência, a gente precisa de doutrina e a gente precisa de manual de demonstrativos fiscais. Por quê? Porque as bancas cobram isso aqui de forma um pouco mais detalhada. A LRF ela não consegue explorar de forma muito específica determinados pontos. Aí a gente vai lá para o manual de demonstrativos fiscais. O que não é novidade, porque a gente já está fazendo isso desde o começo da LRF, né? Então, desde o começo do módulo de LRF, eu já estou aprofundando conforme o manual de demonstrativos fiscais, que é o MDF. Então, isso aqui já vai ser, né, vai manter aí o nosso padrão de aula. Tudo que você precisa tá dentro dos slides.
Tá certo? Deixa o like aí, compartilha essa aula, chama todo mundo e já sabe, né? Acredito que quando terminar a transmissão, essa aula não fica mais disponível, assim como as outras também não ficaram, né? Então vocês têm que acompanhar aqui comigo até o fim, beleza? Porque eles vão levar um tempo aí para subir essa aula na área do aluno, tá certo? Professor, boa noite. Acho que não está no MPU. Pro MPU já não tem não, LRF não. No MPU não tem LRF. Eu acho que LRF só tem no MPU para analista direito, porque tá dentro de direito administrativo. Só, para técnico não, para técnico não. Inclusive, quando eu estava dando a última aula para técnico, eu falei, acho que foi a aula 11 ou 12. Gente, hoje é a última aula para a galera do MPU. Depois daqui a LRF não vai ver mais não, tá certo? Só para vocês se organizarem aí. Vou chamar a vinheta e a gente já começa dívida e endividamento na Lei de Responsabilidade Fiscal. Bora. Fala pessoal, professor Leandro Ravielli, vamos nessa. Agora a gente vai começar aqui um bloco bem extenso da nossa Lei de Responsabilidade Fiscal. Para você que está acompanhando aí pela Lei Seca, nós estamos iniciando artigo 29 e nós vamos até o artigo 42. Do 29 ao 42 tem toda a parte de endividamento, né? Aí a gente vai falar regras gerais de endividamento, a gente vai falar de quais são os prazos para reconduzir, quais são as penalidades se não reconduzir, quais são os limites que tem que cumprir. A gente vai ver que esses limites não estão dentro da LRF, como estão de despesa com pessoal. Então, as despesas com pessoal, eu trouxe um quadro resumo, ó, tem que decorar esses valores aqui. E todos aqueles valores estão dentro da LRF. Aqui, em endividamento, eles não estão. Eles estão em resoluções do Senado. E aí a gente vai puxar essas informações, eu vou trazer essa informação, mas você vai ter que lembrar, olha, não está na LRF, está em resolução do Senado, porque compete ao Legislativo publicar ali, legislar sobre alguns desses valores que a gente vai já ver. Então, muita coisa do que a gente vai ver hoje está fora da LRF. Você tem a base na LRF, mas a gente precisa ir para manuais, resolução do Senado, a gente vai ver muita jurisprudência nesse bloco, né? Então, é um ponto mais denso e é o ponto que geralmente dá problema para o gestor. Gestor que eu falo, presidente, governador, prefeito. Por quê? Porque as regras fiscais tendem a ser descumpridas em determinadas situações. É aí que entra a história da pedalada, da contabilidade criativa. Então você vai terminar hoje entendendo, então foi isso que aconteceu no tempo que falava lá no jornal de pedalada fiscal, é isso, né? Então você vai entender por que tanta regra na prática é descumprida dentro desse bloco aqui. Tá? Nós começamos a parte de endividamento lá no artigo 29, e o artigo 29, gente, basicamente é um dos que mais caem. Por quê? Porque ele já traz a questão pronta. Ele traz todas as definições que você precisa, claro, para entender pelo menos o conceito. O que é uma dívida consolidada? É isso. O que é uma dívida mobiliária? É aquilo. O que é um empréstimo? É isso. Então, gente, a questão já está pronta. Banca preguiçosa, ele só pega esses conceitos aqui e embaralham nas questões. Então, eu já trouxe aqui organizado no formato esquema e trouxe mais algumas observações para a gente analisar. Vamos lá. Nós começamos aqui com a dívida fundada, sinônimo de dívida consolidada. Dívida fundada ou consolidada, você tem que tomar cuidado que ela, para você classificar algo como fundado ou não, já não significa mais apenas pensar no longo ou no curto prazo. E aqui nem vale a pena ficar falando longo ou curto prazo. Por quê? Porque você já vem de uma lógica que PPA de 4 anos é médio prazo. Aí aqui se fala de longo prazo como sendo maior do que 1 ano, isso pode gerar uma confusão, né? Então, pensa assim, dívida fundada ou consolidada é o montante das obrigações do ente, né? Do ente público, que foram assumidas em virtude de lei, de contrato, de convênio ou de tratado, e até mesmo de empréstimo, desde que seja para quitar, olha só, em prazo superior a 12 meses. Então não fala aqui longo prazo, não. Por quê? Porque longo prazo aqui é maior do que 12, mas lá em PPA, longo prazo eu não sei quanto tempo é, já que 4 anos é médio prazo, então memoriza o prazo mesmo. Qualquer obrigação do governo para quitação com prazo superior a 12 meses, dívida fundada ou dívida consolidada. Mas tem uma observação. Também integra a dívida consolidada qualquer operação de empréstimo de prazo inferior a 12, ou seja,
Tem coisas aí que o governo assume que tem que pagar em menos de 12 meses, mas que vai ser incluído dentro da dívida consolidada. Quem são essas, né? Quais são essas operações? São aquelas operações cujas receitas tenham constado no orçamento. Como assim, professor? Imagina que a LOA contenha a autorização para o governo contratar uma operação de crédito, um empréstimo. E isso aqui pode, porque é exceção à exclusividade, né? Pois bem, e ela seja uma operação de crédito com prazo mais ou menos de 8 meses. Em regra, ela não deveria estar na dívida fundada. Mas veja que a receita dela, que é a operação de crédito é receita, lembra? Receita de capital. Ela já consta no orçamento. Se ela consta no orçamento, ela cai bem aqui, ó, na regrinha. Então veja que a gente não olha mais para o critério temporal. Só vai ser fundada se for maior do que 12. Não, porque eu posso ter inferior a 12, desde que a receita que banca aquela operação esteja dentro do orçamento. A LRF também inclui dentro da dívida consolidada aquelas relativas à emissão de títulos públicos pelo Banco Central, coisa que a gente vai ver depois que a LRF já nem permite mais, né? Mas, de qualquer forma, se cair na literalidade, a gente vai ter que marcar como correta, tá? Então, essa é a dívida fundada ou consolidada, que você não pode confundir com a dívida flutuante. A dívida flutuante nem na LRF tá. Tá no 92 da Lei 4.320, que nós já estudamos lá na aula de restos a pagar. Compõe a dívida flutuante, os restos a pagar, os depósitos, as calções, as aros, né, as consignações, os débitos de tesouraria. Então, aqueles valores compõem a dívida flutuante. Você não pode confundir a flutuante com a fundada. Outra coisa que você também não pode confundir, gente, é dívida passiva ou dívida pública com dívida ativa. Porque a dívida ativa, a gente não aula de receita. É uma fonte potencial de arrecadação para o governo. Então, quando você não paga um imposto na data, depois o seu nome vai ficar sujo, né? Vai ser inscrito na dívida ativa. Então, dívida ativa para o governo é receita. Dívida pública para o governo é despesa. Cuidado com isso. A dívida pública mobiliária é um tipo de dívida fundada, digamos assim, porque a mobiliária está incluída dentro da fundada, a depender principalmente do prazo, né? Principalmente do prazo. Olha só, a dívida pública mobiliária é uma dívida que é representada por títulos emitidos pela União, olha só, a LRF diz que quem emite títulos da dívida pública é União, inclusive Banco Central, estados e municípios. Calma que nós vamos já estudar os detalhes disso aqui. E o que são títulos públicos? Gente, são papéis que valem dinheiro. O governo se endivida. O governo pode não ter dinheiro. Aí ele emite um papelzinho, ó, pega esse papel aqui, investe nesse papel, você fica com o papel, eu fico com o seu dinheiro, daqui a 2 anos você me devolve o papel e eu te devolvo mais dinheiro do que tu que me entregou. Pronto. O governo se endividou emitindo títulos. É isso, gente. Títulos do governo. O governo emite títulos. A galera que tá dinheiro, opa, vou comprar aquele título ali, comprei por 100, ele fica lá com meus 100, eu fico com o papel dele, daqui a 2 anos eles me devolvem 200. Pronto. Mas o governo se endividou. Você pode ter lucrado, mas o governo se endividou. Beleza? Por enquanto, na definição da LRF, é essa. Daqui a pouco a gente vai ver. Afinal, estados e municípios podem emitir títulos da dívida? Aí a gente vai ver, mas pode ser que não por outra regra, que está prevista em outro lugar. Mas o texto da LRF está assim. Então, se a sua prova trouxer o texto da Lei de Responsabilidade Fiscal, dívida mobiliária é uma dívida representada por títulos emitidos pela União, estados e municípios, você vai marcar como correto. Mesmo que depois a gente veja que algum deles não possa emitir mais, por conta de alguma regra mais nova. Lembrando que, se a LRF é lei complementar, provavelmente alguém que vai dizer que não é, também é uma lei complementar, né? A gente vai estudar isso aqui daqui a pouquinho, tá bom? O fato de ser imobiliária não quer dizer que ela não é fundada, tá, gente? Ela já está incluída na consolidada. Assim como a dívida contratual, que é emitida, né, por meio de contrato, que gera uma obrigação, também está dentro da consolidada. Nós temos regra específica sobre Banco Central. Então, é como se dissesse assim, olha, a LRF traz a regra, mas depois ela mesmo diz a regra. É vedado ao Banco Central, estados, DF e municípios emitirem títulos da dívida pública mobiliária.
Tá vendo que na regra tá isso aqui, ó. Na LRF tá desse jeito. Mas tem lei complementar dizendo que não se emite mais. Eu até trouxe aqui, ó. Lei complementar 148 de 2014. Ó, bem depois da LRF, que é de 2000, né? É vedado aos estados, ao DF e aos municípios a emissão de títulos da dívida pública mobiliária. Então guarda essa informação. Professor, eu já queria saber, era isso, eu já estava agoniado querendo saber, pois pronto, mas não está na LRF. Se cair conforme a LRF, e se cair esse textinho aqui, ó, vou colocar entre aspas, se cair esse texto, você vai ter que marcar como correto. Professor, e a história do Banco Central? A própria LRF diz, artigo 34, é vedado ao Banco Central emitir novos títulos 2 anos depois da publicação da LRF. Ou seja, até 2002, mais ou menos, tudo bem, mas depois de 2 anos ele já não podia emitir mais. Então, o que você leva aqui para a prática é: Bacen não pode, nem estados, nem DF, nem município podem por conta da própria lei complementar. Então, definição de dívida mobiliária. É uma dívida que é representada pela emissão de títulos, seja de qual ente for, mas a lei complementar 148 diz que estados, DF e município não podem mais emitir. Pronto. Uma coisa é a definição, outra coisa é poder fazer. Guarda isso, tá? Guarda isso. E detalhe, tem banca que cobra isso aqui sem colocar essa lei complementar no edital. Já sabe quem é, né? Já sabe quem é? Dona FGV. Dona FGV gosta, ela cobra isso aqui sem estar isso aqui dentro do edital. Eu não concordo, mas ela cobra, tá? Então, eu já estou trazendo isso aqui dentro da aula teórica para vocês saberem disso aqui. Temos mais definição no artigo 29. O que é um empréstimo? O famoso empréstimo, operação de crédito. Olha só, nós temos a operação de crédito raiz, eu gosto de falar assim, ó, a raiz e a Nutella. A raiz é a que naturalmente a LRF diz assim, ó, isso aqui é a operação de crédito. A Nutella é a que a LRF diz assim, ó, se equipara. E é interessante você saber o que é que se equipara, porque lá na frente a gente vai ver assim, ó, equipara-se a operação de crédito e também é vedado. Então é bom você entender que nem tudo que nem tudo que não é deixa de ser considerado. Por quê? Porque ele diz assim, ó, isso aqui não é, mas se equipara. E se equipara, e se a regra é que está vedado, o que é equiparado também está vedado. Então guarda isso, é por isso que eu chamo raiz e Nutella. O que é a operação de crédito raiz? É um compromisso assumido em razão de mútuo. Mútuo, gente, tem 2 partes, né? Uma que está emprestando dinheiro, a outra que está assumindo o compromisso de pegar o dinheiro emprestado e depois pagar. A abertura de crédito, emissão e aceite de título. Veja que o governo, né, se endivida também por meio de títulos. Aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes de venda a termos, arrendamento mercantil, os leasings, né? E outras operações assemelhadas. Tá vendo que o rol aqui é exemplificativo? Onde é que a gente vê mais detalhes disso aqui? Lá no Manual de Demonstrativos Fiscais. Inclusive com o uso de derivativos. E a Nutella? A Nutella é aquela que se equipara. Não é, mas se equipara. Se equipara a operação de crédito, ó, quando o governo assume, reconhece ou confessa uma dívida. Ele pegou o dinheiro emprestado? Pegou, não, mas ele assumiu uma dívida. E se ele não tiver com dinheiro para pagar agora, é como se ele estivesse pegando dinheiro emprestado de algum lugar para assumir aquela dívida. Ele não assume uma dívida só de boca, né? É como se ele assumisse uma dívida e automaticamente ele estivesse pegando dinheiro emprestado para futuramente pagar. A ideia é essa, é por isso que ele coloca, ó, equipara-se, né? Equipara-se a operação de crédito. O que é uma garantia? Gente, é o conceito que você já conhece. Eu vou emprestar dinheiro para você. Para emprestar dinheiro para você, eu vou exigir uma garantia. Aí alguém vai ser o seu garantidor. É só pensar nos contratos de aluguel, gente. Né? Tem um fiador. Pronto, pensa no fiador. É a mesma história. Né? Então, concessão de garantia. É um compromisso de adimplência de obrigação financeira ou contratual assumida por algum ente da federação. Então, vai ter um ente garantido e vai ter um ente que vai fornecer a garantia. E tem regra bem específica para isso aqui. Tá? Existe até o Instituto da Contragarantia. Eu empresto dinheiro para você. Mas para emprestar, eu exijo uma garantia. Aí alguém vai ser o seu garantidor. Mas esse cara já exige uma contragarantia.
Ó, bichão, se tu não pagar, eu vou até pagar o banco que tu tá pedindo. Mas eu quero uma contragarantia sua. É um vai e volta, né? Então, tem a garantia e tem a contragarantia. E nós temos o refinanciamento da dívida mobiliária. A gente já viu o que é dívida mobiliária. Agora a gente vai ver o que é refinanciar. Refinanciar é emitir novos títulos. Mas esses novos títulos só vão cobrir, olha só, o principal e a atualização monetária. Não entram os juros. Eu já deixei aqui bem destacado, ó. Não entram os juros da dívida. O governo não vai incluir no bolo os juros que são cobrados por meio daquele empréstimo. Então você pega só o principal e a atualização monetária, que basicamente é a correção do dinheiro ali no tempo. Os juros cobrados pela operação, ele não entra mais dentro do bolo. Então, o que é esse bolo que eu falo? O governo estava devendo 100. Ele emitiu um título. E aí está devendo 100. E aí, ele quer refinanciar essa dívida. Ele vai emitir um novo título. Mas não é para cobrir os 100 e todos os juros que ele devia em cima dos 100. É só dos 100 mais a atualização monetária. Os juros não entram mais no refinanciamento, porque senão é uma bola de neve que não termina nunca. O governo vai buscar reduzir essa questão dos juros de outras formas. Atendendo ao resultado primário, tendo uma reserva lá, né, na questão do resultado primário, que é definido pela LDO, aí ele consegue abater um pouco dos juros da dívida, agora ele não vai refinanciar os juros. Então, dentro do refinanciamento, só vai o quê? Principal mais atualização monetária. Guarda, ó, só principal mais atualização monetária. Não entram os juros. Então, essas são as definições do artigo 29. O que é operação de crédito? O que é dívida mobiliária, o que é dívida consolidada, o que é garantia e o que é refinanciamento. Essa é a parte mais tranquila. Mais tranquila porque é a definição pronta da questão, né? O da própria LRF. Tá lá só para copiar. É difícil porque você tem que decorar muita coisa. Mas a partir disso aqui é que a gente vai começar para as regras mais específicas, tá? Com relação a esses limites, quem define, já que não está na LRF, tu disse, professor, que está em resolução do Senado. Por quê? Porque esses limites não são definidos dentro da LRF, conforme, por exemplo, despesa com pessoal. Porque despesa com pessoal tá lá bonitinho na LRF. Só não tá o quadro, a tabela. A tabela eu que monto, né? Os materiais é quem trazem já a tabela pronta, mas lá na LRF não tá a tabela. Mas tá os valores lá, né? Não estão tão organizados, mas estão lá. Já os limites para endividamento, nem na LRF eles estão. Então você tem que memorizar o seguinte, ó. Isso aqui tá na Constituição Federal e na própria LRF. O Congresso, ele só é competente para estabelecer apenas um limite, que é o da dívida mobiliária federal. Somente esse. Então você pode ir por exclusão. Tirando o limite para a dívida mobiliária federal, todos os demais são do Senado. Eu prefiro assim, ó. Tirando dívida mobiliária federal, porque tem mobiliária federal, tem mobiliária dos estados, mobiliária do DF, mobiliária dos municípios, né? Ah, professor, mas eles não podem. Tá, mas um dia eles puderam, né? Então, veja. Tirando a dívida mobiliária federal, todos os demais são do Senado. Todos os demais são do Senado. Inclusive a mobiliária dos demais entes. Dívida consolidada de todo mundo, ó, Senado. Então, limite para a dívida consolidada para a União, estados e municípios, resolução do Senado. Tem resolução que traz limite e a resolução não traz limite para todo mundo. A gente vai já ver os valores e tem, por exemplo, limite que a União não tem. E aí, o céu é o limite? Não. Não tem na resolução. Mas o TCU e a CGU tomam como base alguns valores. Não é nem bom ficar estudando esses valores, porque pode ser um entendimento hoje e amanhã já não sei mais. Então eu prefiro que quando aparecer na resolução eu trago para vocês. Mas o TCU e a CGU, eles adotam alguns limites como referencial, gente. Não é porque não tem limite definido, então pronto, eu posso me endividar o quanto eu quiser? Claro que não, né? Então esses órgãos de controle, eles têm já uma prática de definir um certo parâmetro, mas que não estão na resolução. Então eu não vou trazer esse valor aqui para você, tá bom? Limites e condições para operação de crédito
principalmente se for externa, né? Qualquer operação de crédito, empréstimo de natureza externa com organismos internacionais, está lá no artigo 52, precisa de autorização específica do Senado. Então, claro que os limites vão ser dados pelo Senado. Então, memoriza assim, tirando a mobiliária federal, todas as outras são do Senado, e aí fica mais tranquilo, né? Já sabemos que é vedado aos demais entes, né, aos subnacionais, emitirem títulos para a dívida pública mobiliária, apesar do Senado definir limite para eles. Gente, quando foi que essa alteração entrou em vigor, basicamente? Ó, 148, né? Lei Complementar de 2014. A LRF é de quando? De 2000. Então, com certeza, durante esse tempinho aí, muitos títulos foram emitidos, né? Então, em algum momento, essa dívida ainda existiu. Ou existe ainda, né? Nós precisamos falar de um negocinho chamado dívida consolidada líquida. Por quê? Porque a FGV adora cobrar. Na Lei de Responsabilidade Fiscal, nós temos a definição do que é dívida fundada ou dívida consolidada. Mas a própria LRF permite que se adote algum parâmetro mais específico para apurar esses valores. E onde é que a gente vê isso? Manual de Demonstrativos Fiscais. Lá no Manual de Demonstrativos Fiscais, que é o MDF, então toda vez que eu falar, gente, a partir de agora, MDF, você já sabe, né? Que eu já expliquei lá no começo do módulo. É Manual de Demonstrativos Fiscais, que a gente está mais ou menos na 14ª edição. Sempre que muda a edição, se houver alguma alteração de conteúdo, eu venho aqui e atualizo o bloco específico, né? Mas dificilmente, assim, a gente vai ter algo muito significativo dentro de orçamento. Geralmente vem alguma coisa mudando mais em contabilidade pública, em algo mais específico de detalhe de relatório que a gente não precisa saber aqui, pelo menos aqui, né? Nas provas de contador que caem em MDF específico, aí a gente vai ver, mas no geral não muda muita coisa pra gente não, tá? Mas é lá no MDF que se fala de um negócio chamado dívida consolidada líquida. Gente, a LRF ela não fala da líquida, ela fala da bruta. Então a LRF diz o quê? Que entra na dívida consolidada é o quê? As obrigações do ente para prazo superior a 12 meses. E os que tiverem inferior dentro do orçamento. Pronto, ela só fala da bruta. Ela fala da bruta. Só que existe um negócio chamado dívida consolidada líquida. Como é isso, professor? Na prática é o seguinte. É como se o governo fizesse assim, ó. Olha, se eu somar todas as minhas obrigações hoje, com prazo para pagamento superior a 12 meses, é a dívida consolidada, se eu somar tudo, dá 1 milhão. Mas eu tenho 200 mil na minha conta. Qual é a lógica que você pensa? Olha, eu estou devendo 1 milhão, mas tenho 200 mil no caixa. Então eu só estou devendo 800, né não? Não, você não está devendo 800. Você faz o abatimento, você faz o líquido. Ah, você tem que arranjar 800. A lógica do governo é essa. Então você vai pegar tudo que você tem de obrigação e deduzir o que você tem na mão. Mas é o que tem na mão não comprometido. É por isso que entram os detalhes. Olha só. A dívida consolidada líquida é o montante da dívida consolidada, que é o mesmo definido na LRF. Mas você vai deduzir, você vai ter que deduzir as disponibilidades de caixa, ou seja, o que está no seu caixa e não está comprometido, as aplicações financeiras que você tem, principalmente aquelas para resgate imediato, né, que não tem nenhum empecilho para você resgatar, é como se fosse dinheiro na mão. E os demais haveres financeiros. Haveres financeiros são os direitos que você tem. O próprio manual diz mais ou menos o que é isso. O que são haveres financeiros? São valores a receber líquidos e certos. Ou seja, é um valor como se você tivesse emprestado o dinheiro. É líquido e certo. É como se você soubesse assim, olha, na hora que eu quiser, aquele cara me paga. Pronto, é basicamente isso. É o que o Manual de Demonstrativo Fiscal está dizendo. Devidamente deduzido dos respectivos ajustes para as perdas prováveis. Então, mesmo sendo algo que seja até certo você receber, se tem alguma conta para provisão de ajuste, para perda, tira aquilo ali. Eu quero é o líquido, é o dinheiro que eu posso contar. O que eu não posso contar, eu não vou abater. Então, isso aqui causa meio que uma confusão, porque é o seguinte, você tem uma dívida, você abate o que tem na mão, aí dá meio um bug, né? Porque geralmente a gente abate o quê? A gente abate uma dívida. Aqui não, aqui você abate o que tem na sua mão, mas é porque você está abatendo do que você deve. Então a lógica é essa. Empréstimos e financiamentos concedidos. O governo emprestou dinheiro, financiou algo para alguém.
Se é um valor que é líquido e certo ele receber, então ele pode contar com aquele valor como sendo um haver financeiro. Então, na estrutura do Manual de Demonstrativos Fiscais, tá desse jeito aqui. Eu trouxe a estrutura dele, porque com essa estrutura você aprende a fazer as contas. Nas contas, gente, você não vai se perder nas contas. Professor, eu nunca, mas nunca vou decorar isso aqui, tudinho. Mas você não precisa decorar tudo isso agora. Você vai ter que fazer o quê? Soma tudo que deve, abate o que tem na mão. Do que tem na mão, tira o que está comprometido. Professor, o que é que está na minha mão e está comprometido? Bora lá, tá aqui, ó. O que é que está na mão, mas está comprometido? Tá bem aqui, ó. Restos a pagar processados. Se tiver despesa inscrita em restos a pagar processados, o que é que você já sabe? Que restos a pagar processados, eles já foram liquidados. Se já foram liquidados, meu povo, o credor já cumpriu a sua obrigação, né não? E se o credor já cumpriu a obrigação, o credor está esperando o PIX. Está na sua conta porque você não transferiu ainda. Então está na sua conta, mas não abata não na dívida consolidada não, porque já tem dono, o dono é o credor. Pronto. Então você vai ter que abater do valor que está na sua conta no caixa, os restos a pagar processados, bem como depósitos que são restituíveis ou valores que estejam vinculados a alguma devolução. Então veja, gente, que o lance é o seguinte, ó. O lance é o seguinte: dívida consolidada líquida é a dívida consolidada bruta menos deduções. As deduções, você coloca assim, ó, é o que tem na mão. É o que tem na mão. É o que tem na mão. Mas é o que tem na mão não comprometido. Veja como é que fica o lance aqui, ó. Na dívida consolidada, entra tudo isso aqui. Então, tudo que está em amarelo entra na dívida consolidada. Para a banca FGV, presta atenção nisso aqui. Para a banca FGV, em provas mais difíceis, você tem que saber quem são todos esses daqui. Porque às vezes ela coloca alguém daqui de dentro. Como o manual de demonstrativos fiscais ele é mais mastigado, bem detalhado, então eu estou trazendo o recorte do manual. Então o que é que entra na dívida consolidada? Para quem tem dúvida, professor, a mobiliária entra ou não entra? Entra, tá aqui, ó. A mobiliária é consolidada. A contratual é consolidada. Os empréstimos, sejam internos ou internos, entra na consolidada. Financiamentos internos ou externos. Olha aqui, ó, parcelamento e renegociação de dívida entra. Demais dívidas contratuais. Olha aqui, precatórios posteriores a 5 de maio de 2000, que é a data da publicação da LRF. Ou seja, se eu estou falando que os posteriores entram, é porque os anteriores não entram, né? Exatamente. Daqui a pouco eu vou te mostrar. E outras dívidas. Aí veja, o amarelo aqui, gente, tudo que está aqui em amarelo é a dívida consolidada bruta. Mas eu tenho que deduzir o quê? Eu tenho que deduzir o que está na mão. Então, as deduções estão aqui, ó. As deduções estão aqui, ó. Mas o que está na minha mão, nem tudo eu posso usar. Que é o que está aqui, ó. É o laranja. Por isso que eu tiro do que está na minha mão, o que está de restos a pagar já processado, ou de depósito restituíveis, ou valor já vinculado a uma devolução para alguém. Está na sua mão, mas não é seu, digamos assim. Vamos, exemplo com número, que aí fica mais fácil. Eu somei todo o amarelo e deu 1.000. Tenho 400 dentro do caixa. Tenho 400 dentro do caixa. Mas aí a questão vai te dizer assim, ó. Mas tem restos a pagar processados de 100. E tem depósitos restituíveis, ou seja, que não são seu, de 100. Como é que vai ficar a nossa conta aí? Aí você vai ficar assim, ó. Você devia 1.000. É o seu bruto. É a dívida consolidada bruta. Você tem no caixa 400. Mas desses 400 do caixa, na verdade, nem tudo você pode usar. Por quê? Você tem despesa inscrita em restos a pagar processados, que já foi liquidada, só falta fazer o PIX pro credor. Então você já tira menos 100 daqui. Então você não tem 400, você tem 300. Mas você ainda tem mais 100, que é um depósito que está na sua mão, mas não é seu. Então menos 100 aqui.
Resumo, a dívida consolidada líquida aqui vai ser 1.000 menos 200, porque dos 400 você não pode usar os 400, você só pode usar 200. Então a dívida consolidada aqui é quanto? 800. Aí você vai fazer o quê? Revisar esse vídeo 3, 4 vezes e pronto. Você nunca mais vai errar. Porque é isso, gente. Pega tudo que deve, desconta o que tem na mão, do que tem na mão, o que é que pode usar. O que não pode usar, você não vai usar. Então é por isso que é dívida consolidada líquida. Só faz confusão na hora da prova, porque às vezes você quer abater o que você não tem. Aqui não, aqui você abate é o que tem. Porque eu tô falando de dívida, não tô falando de dinheiro. Né? Então, não tô falando de receita, eu tô falando de dívida, de despesa, tá bom? Então, esse é o conceito de dívida consolidada líquida, tá bom? Olha valores que não entram na dívida consolidada líquida, que o próprio manual tira. Outros valores não integrantes na dívida consolidada. Precatórios anteriores à data da publicação da LRF, ó, lembra? Precatórios posteriores entram, anteriores não. Existem alguns posteriores, olha o detalhe, que não estão incluídos. Aí o próprio manual, gente, o próprio manual dá lá no rodapé, aí você não precisa saber não. Não entra passivo atuarial, tá vendo que não entra restos a pagar não processados? Os processados, eles entram, os não processados, eles não entram não. As aros não entram, a gente vai falar muito bem hoje das aros, né? Que a gente passou o curso inteiro falando de aro, agora você vai saber todas as regras para aro. Dívida contratual de PPP também não entra. Apropriação de depósito judicial também não entra. Então, gente, é a parte pesada mesmo. É a parte bem pesada. Quer ver outro ponto que a banca adora dizer que entra? As garantias. Gente, as garantias, os avais que o governo concede, eles vão ser considerados lá no anexo de riscos fiscais. Lá no anexo de riscos, se a garantia for executada, aí é um risco que se torna concreto. Veja que as garantias não entram aqui. Então, o valor que está ali como garantia ainda não é uma dívida, gente. Ainda não é despesa, não. É uma garantia. Imagina se toda garantia que eu concedesse já fosse um sinônimo de perda, eu não daria a garantia. A gente dá a garantia torcendo que não seja executada, né? Porque se eu concedesse uma garantia e aquela garantia automaticamente já virasse despesa para mim, perde todo o sentido de garantia. Então é por isso que ela não entra aqui. Ela não entra no conceito. E as bancas adoram dizer que as garantias entram aqui dentro. Né? Não, elas são consideradas lá no anexo de riscos fiscais. Então o que é que você já entendeu até agora? Crédito público. Não sei se você lembra, aula de número 1, vídeo 1, bloco 1. A gente falou da atividade financeira do Estado, não foi? A gente falou da atividade financeira do Estado, que é o objeto de estudo do direito financeiro. Você lembra, que estuda 4 coisas. Quais são as 4 coisas? Receita, despesa, obter recursos, gastar o dinheiro, gerir, né, que é a nossa matéria, a AFO, planejamento, né, e crédito público. Lembra quando a gente falou de crédito público que era sinônimo de endividamento? Pois está aqui, ó. Toda vez que as questões agora falarem de crédito público, você vai lembrar de empréstimo público, que é endividamento. Então você já sabe que crédito público é diferente de crédito orçamentário. Crédito orçamentário é o crédito que está na lua, é a dotação, né? É aquele crédito que tem uma dotação. É apenas uma autorização para gastar. Quando as questões falam de crédito público, elas estão falando de endividamento. Tanto que quem cobra mais isso aqui é direito financeiro. Direito financeiro é quem cobra crédito público. Aí, gente, em crédito público, como é doutrinário, é livro de direito financeiro, você vai estudar coisas que você nem estuda em AFO, que nem estão na LRF. Tipos de operação de crédito, interna e externa. Aí, tem federal, estadual, municipal. Aí tem algumas regras que não estão na LRF, né? Então, realmente, isso só cai em doutrina de direito financeiro. A gente não vai entrar em tanto detalhe assim. Mas você tem que saber que crédito público hoje aqui é endividamento. Não é a mesma coisa que crédito orçamentário, que é o crédito da lua. Tá bom? E os limites? Bora decorar esses limites. Claro, não agora, né? Você vai ficar revisando isso aqui. Professor, ainda não decorei nem os das despesas com o pessoal. Por agora tem mais outro. E esses limites não estão na LRF, tá? Não estão na LRF. Estão em resolução do Senado. Aí nós temos algumas resoluções. 40, 41, 43, né?
A principal é a 43 de 2001 do Senado. Eu já trouxe organizado aí para vocês, tá? Vamos lá. Tá vendo que tem dívida que não tem limite definido? Olha só, primeiro aí. Dívida consolidada para a União. A resolução não definiu. Não há, gente, na resolução, tá? Não estou dizendo que o governo federal pode criar qualquer valor de dívida consolidada. Não. Por quê? Aí eu vou colocar aqui um asterisco. O asterisco tá bem aqui, ó. CGU e TCU entendem existir limite. E eles adotam, né? Então, dependendo da prestação de contas que você analise de um ano, sei lá, de 22, de 23, ele vai adotar um percentual. É um percentual bem alto. Eu já vi um percentual de 650% da receita corrente líquida, 350%. Professor, como é isso? Pensa. Gente, se eu tenho um valor de 100, quanto é 100% de 100? É o total, né? 200% é o dobro. 300% é o triplo. 400% é o quádruplo. Pronto, é a mesma coisa. Quantos estados podem ter de dívida consolidada? Aí a resolução define 200% da receita corrente líquida. Então, se o estado de Pernambuco, em determinado exercício, teve receita corrente líquida de 100, quanto ele pode ter de dívida consolidada? O dobro. É só multiplicar por 2, gente. E os municípios? Aí você multiplica por 1,2, né? Porque é 120%. Tem questão que pede para fazer conta. Quem ama isso aqui, gente? A FGV. A Sebrasp cobra? Cobra menos, mas ela cobra. Cobra menos. Se você é um sortudo e acredita que não vale a pena estudar para a Sebrasp, não estude. E se você não for sortudo, né? O ruim é descobrir na hora da prova que você não é sortudo. Porque eu já sei que eu não sou. Então, tudo que é difícil é o artigo que nunca caiu, mas na minha prova ela vai cair. Eu tenho a certeza, não tenho nem dúvida. Né? Então, é bom memorizar. Para contratação de operação de crédito, aí vem os limites mais bagunçados, né? A União tem 60%. Para garantia, a União tem 60%. Já para serviços da dívida e aro, não tem limite para a União. Para os estados e municípios são iguais, mas são percentuais bem estranhos, né? Que você não vê lá na parte de despesa com o pessoal. Então, ó, estado e município, 16% para operação de crédito. Para garantia, 22%. Gente, não tem, né? É decorar, gente. Sei lá, tenta decorar por semana cada coluna. Se livra logo dos limites que não tem definidos, então você já esquece aqueles ali, né? Então, aos poucos quando eu tinha tabela para decorar assim de limites, eu imprimia várias folhas em branco e toda semana eu ia tentando preencher, assim, claro, correto, né? Eu fazia de lapiseira mesmo. E aí eu ia preenchendo até o momento que eu conseguisse preencher ela todinha. Todo dia eu colocava o que eu lembrava lá. E terça-feira eu colocava mais um, quarta-feira eu colocava um. Se no sábado eu conseguisse preencher toda, na semana que vem eu fazia de novo. Eu imprimia várias folhas em branco e ficava fazendo isso, né? Hoje em dia não precisa mais imprimir, né? Vai lá no tablet rapidinho, né? Mas é o jeito de decorar isso aqui, né? Não, professor, não quero decorar. Então, veja no sábado antes da prova. Ou então no domingo antes da prova, né? Antes de entrar na sala. Vai fazer FGV. Tem isso aqui? Faça. Decore. Tem que decorar mesmo, né? Porque às vezes aparece. Nós temos jurisprudência sobre esses assuntos. E tem muita, né? Veja que nós temos limites pré-determinados na resolução do Senado. Gente, isso aqui é o limite máximo, tá? Limite máximo. Então, é claro que estados e municípios de limite abaixo do máximo não compromete a competência do Senado. O Senado definiu o limite máximo. Então, se os entes querem definir o limite menor, chega até a ser prudente isso, né? Por isso que ele coloca aqui, ó, tá na jurisprudência. Materializando, ao contrário, prerrogativa que decorre naturalmente da autonomia política e financeira de cada ente federado. Claro, se a resolução do Senado diz que o máximo é 50, não vai ferir essa autonomia o Estado definir 48, 45, sendo que vai ser algo que vai melhorar, né, ali a questão fiscal e a questão do endividamento. Então, é só para vocês entenderem por quê. Porque isso aqui, às vezes, aparece como alternativa. E aí as bancas adoram dizer que isso aqui fere, né? Não vou nem dizer qual é a banca, que é a FGV, porque você já sabe qual é. Perfeito, pessoal. Eu vou encerrar esse primeiro bloco, né? E aí, porque essa parte é dívida e endividamento, só que eu vou fazer por blocos. E aí, para não ficar tão extenso, eu vou organizando assim por blocos, né? Para ir
próximo bloco a gente já trabalha outro pedaço, né? Para você dar uma esfriada aí, sei lá, tentar fazer algumas questões, se tiver já desse assunto, para não seguir tudo e ficar tudo tão corrido, tão pesado, tá bom? Não sai daí, já a gente volta.